O filme começa com um homem prestes a pular de uma ponte enquanto um senhor observa, e enquanto analisava o rapaz, revela que o nome do homem era Rafael Pontes Madeira, e ao longo do monólogo que relatava a vida de Rafael, o homem chamado Fausto se apresenta e diz que nós não conhecemos, mas ele nos conhece desde que nascemos. Não muito tempo depois, o idoso se aproxima de Rafael, e após dizer algumas palavras, o homem se joga da ponte. Depois disso, o filme nos apresenta Pedro Pereira, e após realizar uma apresentação onde toca seu violão, o rapaz caminha com Clarissa enquanto conversam sobre seus futuros, e assim que chegam em um bar, somos apresentados a Natan, que observa o casal e seus amigos. Ao longo da conversa, um dos amigos de Pedro analisa o colar que o rapaz carregava, e assim que revela o nome de Miguel Pereira da Silva, o pai de Pedro, o filme nos mostra Fausto saindo do quarto em que estava. Ainda durante o diálogo no bar, o garçom entrega para o grupo a conta da mesa, e após Natan dizer algumas palavras no ouvido do jovem, Pedro decide pagar os gastos do grupo sozinho. Posteriormente, o filme nos mostra Pedro caminhando em uma estação de trem, e assim que encontra um amigo chamado Davi, caminham até sua casa, e ao longo do trajeto, Pedro revela que havia gastado todo o dinheiro de sua mãe, e diz que perdeu sua bolsa de estudos de música. Em seguida, o filme nos leva para 2 semanas seguintes, onde o jovem está acordando na casa de sua mãe, e não muito tempo depois, conhecemos Maria, a mãe de Pedro, onde após dizer que tinha encontrado um trabalho para seu filho, ouvimos Natan influenciando o rapaz a não desistir de sua carreira musical. Ao longo da conversa da dupla, Fausto aparece e nos fala que sempre existirá um de seus representantes ao lado de todas as pessoas, e assim que se despede do telespectador, começa a conversar com Natan. Assim que inicia o diálogo, Natan tenta descrever seu progresso na vida de Pedro. Entretanto, Fausto interrompe e diz que ele estava realizando um péssimo trabalho, e que graças a isso, teria que passar os próximos dias ajudando a voltar a vida de Pedro para a vida de ruína. Ainda no mesmo dia, Davi vai até a casa de seu amigo, e enquanto conversavam, Davi revela que estavam precisando de mão de obra em seu trabalho, porém, Pedro recusa a proposta e a dupla segue em seu caminho. Posteriormente, Davi vai até a livraria da cidade para comprar alguns livros, mas antes de finalizar a compra, o dono do local revela que um professor renomado estaria realizando uma palestra no local para falar sobre religião, e assim que Abel Rosas entra no local, conversa com Davi, dizendo que ele está ali para pregar para pessoas que eram convertidas. Ao mesmo tempo, Natan e Fausto conversam sobre o que o rapaz estava fazendo na vida de Pedro, e Fausto afirma que Natan deveria aprimorar sua estratégia para levar o jovem para o caminho que eles queriam. Após alguns clientes questionarem a existência de Deus ao lado de Abel e de Davi, o professor caminha para iniciar a palestra. Enquanto isso, Fausto e Natan comentam sobre a falta de clareza que os clientes tinham sobre os assuntos que levantavam. Depois disso, Abel inicia sua palestra, onde explica que a maioria das pessoas não questionam sobre os pensamentos que chegam até elas, e diz que todos os deuses e mitos eram apenas fruto da imaginação do ser humano. Logo que o professor encerra sua apresentação, Davi se levanta e começa a questionar os pontos levantados por Abel, e graças a isso, Natan começa a ficar nervoso com a situação, já que aquele ocorrido estava levando Pedro a crer ainda mais em Deus. Entretanto, o filme nos mostra Pedro distraído enquanto flerta com Ariadne. Posteriormente, vemos a dupla comendo lanche em um restaurante com um grupo de ateus, e no mesmo instante, Fausto conversa com Natan, onde diz que a melhor forma de desviar os humanos de seus caminhos era convencê-los usando o tempo presente. No dia seguinte, o filme nos mostra Pedro refletindo sobre o passado mal aproveitado, e ainda no mesmo dia, Fausto e Natan começam a investir no atrito entre Maria e Pedro, e graças a isso, mãe e filho começam a discutir. Ao longo dos dias, Fausto ensina seu subordinado a como aproveitar a situação para que Pedro se perca ainda mais, e durante uma das observações da dupla, Pedro começa a rezar em latim, e como estratégia, Fausto diz para Natan guiar o rapaz para que ele se perca durante a oração, e ensina como aumentar o atrito entre mãe e filho. Depois disso, enquanto estava trocando as telhas do quarto de sua mãe, Pedro avista a mulher orando por ele, e com isso, o rapaz fica comovido com o que estava vendo, e assim, Fausto explica que Natan tinha perdido essa pequena guerra, mas não a batalha. Ainda na mesma semana, Pedro convida Ariadne para irem até o cinema. Entretanto, um homem corta a linha telefônica diretamente do poste, e assim que a ligação se encerra, Maria convida seu filho para irem até a igreja. Porém, o jovem recusa e diz que passará o dia em casa. Logo em seguida, após observar uma foto de sua família, Pedro aceita o convite de sua mãe e caminha com ela até a igreja, e ao longo do trajeto, Natan se desespera e diz que irá influenciar o rapaz para outro lugar. Porém, Fausto interrompe e diz que até mesmo dentro da igreja, Pedro poderia caminhar pelo caminho que eles haviam preparado. Ainda no mesmo momento, o filme nos mostra um trio de homens arquitetando um plano, e em um corte seco, somos levados para um prostíbulo,
onde Fausto diz que ali não havia ninguém de seu grupo, já que os humanos que estavam no local já estavam encaminhados para descer após a morte. Depois disso, Fausto leva Natan até a igreja onde Pedro estava com sua mãe, e ao longo do culto, Fausto ensina todos os pontos em que Natan poderia afetar a crença de Pedro, como a música, mulheres, sermões, comparação com a vida alheia e até a comparação com as divindades. Ainda durante a missa, o padre inicia o momento da Eucaristia, e graças a isso, Fausto, Natan e todos os outros demônios que estavam no local fogem para fora da igreja. Logo que a missa se encerra, Pedro e Maria conversam com o dono de uma grande empresa local, e assim que o rapaz se retira da conversa, doa uma quantidade de dinheiro para um morador de rua para impressionar uma jovem chamada Sara. E no mesmo momento, Fausto explica que essa atitude pode se assemelhar ao que a mão direita faz, a esquerda sempre está sabendo. No mesmo instante, o filme nos mostra o trio de homens invadindo um posto de combustível, e graças ao estrondo do estabelecimento, as pessoas que estavam na igreja começam a buscar por abrigo, e logo em seguida, ouvimos a notícia sendo espalhada pelo rádio. Posteriormente, vemos Natan refletindo sobre os dias que passou ao lado de Fausto, e não muito tempo depois, o demônio caminha até o diretor do local para questionar o que Fausto planejava acompanhando no seu primeiro trabalho, e após uma longa conversa, o chefe do rapaz ordena que ele fique de olho em Fausto. Depois disso, o filme nos mostra Pedro e Maria conversando sobre como o jovem poderia atuar dentro da igreja, e ao longo do diálogo, Maria impede que uma cobra coral ataque seu filho, e enquanto estava eliminando o animal, a mulher troca olhares com Fausto, e em seguida, diz que irá ao cemitério conversar com seu finado marido. Posteriormente, Natan continua procurando a razão do porquê Fausto estava o acompanhando. Porém, um de seu superior revela que o pai de Pedro, Miguel Pereira, era um dos casos mais difíceis que o grupo havia enfrentado, conseguindo combater 15 de seus melhores colaboradores. Porém, Fausto foi o único que conseguiu condenar a alma do homem. Ainda no mesmo dia, Pedro vai até a igreja para fazer uma oração, e não muito tempo depois, Sara entra na igreja e começa a cantar, e graças a isso, a dupla começa a conversar. Depois disso, Fausto discute com Natan sobre o porquê ele não acompanhou Pedro ao longo do dia, e diz que eles estavam perdendo o rapaz, já que a jovem que ele havia se interessado era uma forte inimiga de seus planos, e finaliza a discussão dizendo que caso Natan não mande Pedro para o lugar reservado lá embaixo, ele mesmo seria colocado no lugar. Em seguida, Natan retorna a falar com um de seus superiores para questionar como Fausto conseguiu desvirtuar o pai de Pedro, e como resposta, o demônio diz que para afetar a vida de Miguel, primeiro Fausto afetou a vida de Maria, porém, só saberia a resposta definitiva vindo do próprio Fausto. Ainda no mesmo dia, enquanto Pedro jantava com a família de Sara, Fausto explica que induzir o rapaz a ser politicamente ativo poderia ajudar a desvirtuá-lo, e após uma discussão sobre a situação do país, o grupo se encaminha para a igreja para assistir à apresentação de um concerto. Posteriormente, enquanto Pedro tentava dormir, Fausto explica que uma das estratégias para levar os humanos para seu caminho era persuadi-los a pensar no passado ou fantasiar um futuro. Enquanto observávamos o rapaz, Clarissa liga para Pedro e diz que ele foi selecionado para fazer um conservatório em Paris com tudo pago ao lado da moça, e assim que desliga a ligação, o jovem mostra para Davi que tinha comprado um anel de casamento para Sara, revela a proposta que havia recebido de Clarissa, e diz que estava pensando em aceitar o convite. Ao longo da conversa, Davi tenta convencer seu amigo a recusar a proposta, e enquanto pensava sobre o assunto, o filme nos mostra o rapaz conversando com o médico de sua mãe, onde ele revela que o estado de saúde dela estava se agravando, e diz que o tratamento para a doença necessitava de remédios de altos valores. Depois disso, Fausto explica para Natan que Pedro estava em um estado muito perigoso, porque caso ele não fizesse o seu serviço corretamente, seu concorrente iria usar isso ao seu favor, já que quando o ser humano está em estado de depressão, ele pode se tornar mais forte ou encerrar com seu ciclo. Posteriormente, vemos Pedro conversando com Sara sobre como se manter firme crendo que Deus existe, e após o diálogo, o rapaz fica relembrando os bons momentos de sua vida, e assim, toma a decisão de não ir para o conservatório. Ainda no mesmo dia, Pedro vai até o local de trabalho de Davi e aceita a proposta de emprego. Enquanto isso, Sara e Maria se unem para organizar o quarto do rapaz e vender alguns itens. Entretanto, enquanto o comprador estava indo embora, o homem deixa cair alguns pertences da caixa, e assim, Maria pede para que o homem deixe uma das caixas com ela. Depois disso, o filme nos mostra Natan investigando todo o histórico de Fausto, e após um longo tempo pesquisando, o demônio entrega as provas para seu superior de que Fausto não havia desvirtuado Miguel Pereira. Em seguida, vemos Pedro e Sara em um ensaio do coral da igreja, e após o evento, Pedro começa a dar aulas para o violeiro da igreja. Posteriormente, o filme nos mostra Pedro em seu trabalho conversando com Davi, e assim que o dono da empresa chama o rapaz para conversar,
vemos Sara conversando com Maria sobre o teste positivo de gravidez. Durante a conversa com seu chefe, o Senhor revela que foi graças a ele que Miguel havia falecido, já que durante a guerra em que estava, o Senhor leu o mapa errado, e com isso, foram parar no campo alheio, mas graças a Miguel Pereira, ele e seus companheiros foram salvos. Entretanto, Miguel não conseguiu se salvar. Ao longo do relato do idoso, Fausto e Natan conversam sobre qual era o próximo movimento que eles iriam fazer para persuadir Pedro, e assim, Natan diz que eles iriam desenvolver um sentimento de raiva contra o pai, já que assim, ele iria se tornar rancoroso, amargo, e iria destilar esses sentimentos em sua volta. Na noite do mesmo dia, assim que Maria cai no sono enquanto assistia televisão, Fausto invade os sonhos da mulher e começa a criar ilusões em sua mente sobre um segredo que ela escondeu de Miguel. Enquanto isso, no trabalho de Pedro, o rapaz escuta alguém batendo na porta, e assim que atende, descobre que um grupo de homens estava no local para realizar um assalto, e ao longo do ocorrido, Fausto diz para Natan tomar providências, já que aquele momento poderia ser a redenção de Pedro. Assim que os ladrões recolhem a chave do cofre do local, o grupo de homens começam a armar um plano, e assim que a noite chega, Davi começa a entrar em desespero e revela para Pedro que um dos assaltantes o havia reconhecido, e assim, Pedro propõe um plano onde eles irão reagir ao assalto. Não muito tempo depois, os ladrões isolam um dos homens do grupo, e assim, Fausto diz para Natan que ele deveria dar ouvidos ao seu plano sobre o que deveria fazer com Pedro. Porém, Natan inicia uma discussão e revela saber que ele não tinha desvirtuado Miguel. Entretanto, os integrantes do local ouvem um ruído. Logo em seguida, um dos assaltantes revela que eliminou o rapaz que eles tinham isolado, e enquanto o homem falava, o dono da rádio aparece no local e reage ao assalto, e assim ouvimos novamente um som de disparo. Posteriormente, o filme nos mostra Pedro em uma estação de trem, e assim que entra no veículo, Natan começa a conversar com o rapaz, e revela que aquele era o último sonho que ele teria, já que no mundo real, o jovem estava em estado de coma. Ao longo do diálogo, Natan propõe um acordo com Pedro, e ao longo do seu convencimento, começa a criar ilusões com Davi e com Sara. Porém, Pedro responde que iria confiar no Deus em que ele acreditou durante a vida, e assim, começa a clamar ajoelhado. Não muito tempo depois, Natan levanta o rapaz e pede para que ele o escute, e assim, inicia um monólogo onde diz que a religião era apenas uma invenção humana, e logo que termina seu discurso, Pedro inicia sua última escolha, e ao mesmo tempo, o filme nos mostra os demônios se preparando para receber Pedro e a família do rapaz fazendo orações por ele, e não muito tempo depois, o médico anuncia que o jovem não iria sobreviver. Depois disso, o filme nos mostra Fausto conversando com Maria, onde ele questiona a mulher sobre a sua crença, e revela que sabia sobre a retirada do seu primeiro filho de dentro do seu ventre, mas ao longo de sua fala, Maria retoma consciência e pede para Davi chamar um padre. Enquanto isso, Natan continua persuadindo Pedro a tomar sua decisão. Porém, o rapaz agride o demônio e caminha em direção de onde estava ouvindo orações, e assim que uma porta se abre, Miguel estende sua mão e leva o seu filho para a luz, e no mundo material, vemos que Pedro havia falecido. Assim que descobre sua derrota, Natan encontra Fausto e os outros demônios, onde relembra que uma alma seria devorada no lugar da alma de Pedro. Entretanto, Fausto descobre que tudo não passava de uma armadilha, e assim que seu crime sobre Miguel é revelado, o demônio é levado para um lugar ainda mais profundo. Posteriormente, o filme nos mostra a família de Pedro lamentando por sua perda, e após alguns flashbacks dos momentos em que o rapaz esteve na cidade, vemos Maria presenteando Sara e Davi finalizando um livro com dedicatória para seu amigo. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Oficina do Diabo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!